O que é a SAF? Para que fim a SAF foi criada no Brasil? Quem adotou esse modelo? Adotou com qual intenção, com qual objetivo? A SAF significa a perda do controle do clube de futebol para um dono? Os torcedores devem se preocupar, dado que esse dono pode mudar a cor da camisa, pode mudar o endereço da SAF? Nessa série de artigos, de matérias sobre a SAF no Brasil, nós estamos respondendo essas perguntas e nós estamos também mostrando modelos comparativos da SAF do Brasil com empresas pelo mundo, com os clubes empresa pelo mundo, por exemplo, os clubes da Europa. Meu nome é Vicente Crício, esse aqui é o 3VV e nós estamos no terceiro episódio da série A SAF no Brasil. Roda a vinheta. Nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre o Bahia Esporte Clube e o Bahia SAF, que foi criado a partir de uma parceria junto com o City Futebol Group. Quem é o City Futebol Group? Lendo um pouco da história do CFG, City Futebol Group, no seu site, é fácil você perceber que, apesar de ser uma instituição nova, tudo lá é grandioso. O City Futebol Group foi criado em 2013 e quando ele foi criado já existiam alguns clubes de futebol que pertenciam ao seu dono. Na verdade, desde 2008, esse grupo pertencia ao Abu Dhabi Group, a DUB, que é uma companhia de investimentos, de desenvolvimento de negócios, aqui no mercado a gente chama de fundo de Private Equity. E este fundo de Private Equity foi criado em 2008, com sede nos Emirados Árabes e pertence ao Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, que é membro da família real de Abu Dhabi e é também ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes. O City Futebol Group hoje possui 13 clubes que estão localizados em todos os continentes. Eles têm o principal clube deles, que é o Manchester City, no Reino Unido e Inglaterra. Eles têm o New York City, nos Estados Unidos. Eles têm um clube na Austrália, o Melbourne Football Club. Um no Japão, Yokohama, é o Yokohama F Marinos. Eles têm em Montevideo, no Uruguai, o Montevideo City. Na Espanha, o Girona. Na China, o Sichuan. Na Índia, o Mumbai. Na Bélgica, o Lemac. Tem um clube na França chamado Stac. Na Itália, o Palermo. Na Bolívia, eles têm o Bolívar. E o 13º clube, a 13ª aquisição deles foi o Bahia Esporte Clube aqui no Brasil, que passou a se chamar Bahia SAF. Como é que foi essa transação? A transação do Bahia com o City Futebol Group foi anunciada em maio de 2023. Nesse anúncio, os números que eles deram eram de R$1 bilhão nessa negociação. Esse R$1 bilhão estaria dividido entre R$300 milhões para resolver a dívida do Bahia, uma dívida cível, R$200 milhões que eles vão aportar em infraestrutura no Bahia e R$500 milhões em jogadores de futebol. Por qual período? Não fica claro qual período, mas é o investimento, plano de negócios deles prevê este investimento ao longo do tempo. E em 5 de maio, eles fizeram um anúncio dessa parceria, dessa aquisição. Por conta desse valor todo, o City Futebol Group adquiriu 90% das cotas das ações do Bahia SAF. E o Bahia Esporte Clube ficou com 10%. Quem anunciou a parceria foram o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, e o CEO do City Futebol Group, Ferran Soriano. Então quem apresentou foram os dois executivos, o presidente do Bahia e o Ferran Soriano. O Ferran Soriano, para quem não conhece, foi vice-presidente de futebol do Barcelona, autor do livro A Bola Não Entra Por Acaso, e que fez algum sucesso aqui para quem gosta de futebol e negócios, porque ele contava a trajetória do Barcelona, como é que o Barcelona se transformou num clube tão poderoso como aqueles, principalmente que a gente viu lá nos anos 2000. Nesse anúncio, no dia 5 de maio do ano de 2023, o presidente do Bahia comentou que foi um processo que levou aí alguns meses, desde que o próprio Bahia aprovou no seu conselho deliberativo, na Assembleia de Conselheiros, a mudança do estatuto que poderia criar a SAF nas condições que foram criadas, e ele, naturalmente, dizendo que estava muito feliz, momento de realização, onde ele dizia que os ativos do Bahia não é que foram transferidos para os ativos de futebol, né, do Bahia não foram transferidos para o controle do Grupo City, mas na verdade era um projeto conjunto entre Bahia e City. Da mesma forma, o Ferran Soriano falou
sobre essa transação. Inclusive, Ferran Soriano foi muito entusiasta no seu discurso. E ele chegou a comentar que todos os nossos times, palavras do Ferran Soriano, todos os nossos times, e com o Bahia são 13, têm uma história. Todos têm o seu valor. Mas o Bahia é excepcional, nas palavras do Ferran Soriano. O Bahia vai ser o segundo maior clube do grupo. Isso é uma declaração e um compromisso bastante forte, bastante sério. E mostra, no mínimo, duas coisas, né? Primeiro, que o Ferran Soriano entendeu bem o que é o Bahia, o Clube Bahia, dentro do contexto social, não só do Nordeste brasileiro, mas do Brasil. A torcida que tem, o tamanho da torcida, a importância da história do Bahia, primeiro time campeão brasileiro no Brasil. E ele valorizou muito essa história, essa tradição. Um segundo ponto que há que se destacar são os objetivos que o Ferran Soriano coloca para o negócio. Desenvolver e crescer o Bahia na onda, no vácuo, no crescimento do futebol brasileiro. Todos nós sabemos que o futebol brasileiro ele ainda é pouco valorizado no Brasil. Não só as empresas que patrocinam os clubes de futebol ou os eventos de futebol ou as transmissões de futebol, estas empresas colocam pouco dinheiro comparativamente com outros mercados, mas também aproveitam pouco, realizam pouco como retorno para eles. Por quê? Porque a maioria coloca a sua marca na camisa de um time para ter um retorno de mídia. E isso é pouco, isso é pequeno para o futebol. O futebol proporciona muito mais do que a imagem na camisa. Segundo, porque o próprio futebol brasileiro, ele precisa entrar também naquele ciclo virtuoso. Eu comentei, acho que no primeiro episódio, que serve tanto para um clube de futebol quanto para o futebol brasileiro como um todo. Quanto mais você valoriza, mais valor ele ganha. Então, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, é pouco visto no exterior, vende-se pouco as transmissões do Campeonato Brasileiro para o exterior, um campeonato que é todo ano, quando começa, você pode ter 4, 5, 6 clubes campeões, e um desses 6 clubes pode ser campeão, enquanto que na Espanha você só tem um clube de 2. Na Alemanha, o Bayern é campeão faz 11 anos consecutivamente. Ou seja, a competitividade do Campeonato Brasileiro é uma chamativa muito grande. Então o Ferran Soriano, ele entende que, primeiro, há potencial de crescimento do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro crescendo, o Bahia cresce junto. Segundo, ele entende que não é só um intercâmbio com um clube estrangeiro para levar os jogadores para lá. A primeira coisa que a gente pensa é isso: o clube no Brasil fechou com o clube no exterior, os caras vão querer levar a nossa garotada, depois que eles fazem 18 anos, eles levam embora. Nas palavras do Ferran Soriano, não é isso. Nas palavras do Ferran Soriano, é um intercâmbio de treinamento. Intercâmbio de treinamento, você pode entender que você pode até levar jogadores para lá, mas vai trazer jogadores de lá para cá. Você pode, nesse intercâmbio de treinamento, também fazer troca de metodologias, de técnicas de treinamento. E acho que só por esse segundo ponto, e se ele realmente se realizar, esse intercâmbio, esse investimento não só de grana para trazer jogadores, encontrar jogadores no Brasil para jogar no Bahia e depois ir jogar lá fora, mas principalmente para fazer crescer o futebol do Bahia, só isso já seria extremamente louvável e elogiável. O que a gente precisa é de tempo para enxergar se isso realmente vai acontecer. Então é isso, o modelo de SAF do Bahia e essa parceria com o City é bom para os dois? É bom para o Bahia? É bom só para o City Futebol Group? Eu comentei no episódio anterior que esse modelo da SAF ainda é novo no Brasil. Nós temos poucos exemplos e pouco tempo para avaliar se esses exemplos funcionam. Nós temos aqui principalmente um modelo de SAF onde eu comentei também já no episódio anterior, ou um mecenas botou dinheiro, esse dinheiro ficou impagável para o clube, ele se transformou no dono do clube, ou o clube estava numa dívida enorme, chegou um fundo de investimentos, um fundo de private equity, assumiu a dívida, fez um plano de negócios e agora quer realizar sobre isso. Nesses casos, o que nós estamos vendo é que o retorno da SAF para o investidor não está atingindo os objetivos dos planos de negócio. Por quê? Porque falta ainda capacidade de receita para os clubes, falta capacidade de organização dentro dos clubes, mesmo quando eles se tornam SAF, a sua profissionalização precisa ocorrer de forma muito inteligente, com pessoas
preparadas e porque também o Campeonato Brasileiro, ou o futebol brasileiro principalmente, ainda não está preparado para atrair todo esse volume de receitas que ele poderá atrair um dia. Mas no caso do Bahia, pelas palavras do CEO Ferran Soriano, o modelo é diferente, a expectativa é diferente e, portanto, eles aparentemente têm um plano de negócios um pouco mais longo e um pouco mais de paciência, e também o retorno não é apenas um retorno financeiro do ponto de vista o que eu botei de dinheiro eu começo a retirar agora, mas é um retorno em jogadores, em crescimento do Bahia e principalmente nessa troca de experiências entre os clubes que ele hoje, City Futebol Group, é proprietário. Esse foi o terceiro episódio, espero que vocês tenham gostado. Curta aí o vídeo no canal do 3MV, siga o nosso canal. Por favor, passe esse canal para outros, para os seus amigos, para aqueles que gostam de futebol, que querem falar sobre futebol, querem conhecer sobre o futebol e no ponto de vista de negócios, querem falar sobre futebol do ponto de vista de negócios. E sigam a gente porque nós ainda temos outros episódios e outros temas para falar aqui no 3MV sobre a SAF, sobre clubes no Brasil, sobre clubes no exterior e principalmente se esses clubes estão preparados para se transformar numa SAF, e se estão, que modelo é esse? Quem vai ser o dono? Fique com a gente, saudações, vamos em frente.